minha gente, estamos de volta com a nossa literatura brasileira, história da literatura brasileira, e hoje a gente está com um assunto da hora, né? Porque ano passado nós comemoramos o centenário da Semana de Arte Moderna, né? O bicentenário da independência do Brasil, e você sabe que a Semana de Arte Moderna foi, de uma maneira bem clara, bem direta, resultado dessa comemoração, né? Então, há 100 anos houve a comemoração do centenário da independência do Brasil. Tá? Então, o ano passado comemoramos o bicentenário da independência do Brasil. Só que também comemoramos o ano passado o centenário da Semana de Arte Moderna. E o que tem a ver uma história com a outra? Olha, simples. Essa ideia de se fazer uma exposição de arte no Brasil, que fosse revolucionária, que representasse as mudanças na Europa, a vanguarda europeia, vista por uma ótica brasileira, entendeu? Isso já era um estudo que vinha sendo alimentado, aprofundado, desde aqueles eventos do pré-modernismo, entendeu? Quando lá na Europa a gente falava de vanguarda, aqui a gente estava discutindo ainda os caminhos que a arte no Brasil deveria tomar para acompanhar a modernidade europeia. Foi quando, em 1922, a gente comemorava neste ano o centenário da independência do Brasil e o grito do Ipiranga foi São Paulo, né? Então, muita gente achou que deveria ser São Paulo o principal palco de comemorações desse centenário da independência do Brasil. E aí acaba que o governo do Estado, o governo federal e o governo do Estado de São Paulo tiveram vários projetos de comemoração. E entre esses projetos, eles destinaram uma verba para justamente comemorar a arte brasileira. Mas comemorar como? A arte brasileira nos moldes do passado? Recuperar, resgatar artistas que fossem ligados ao século XIX? Não. Aí que vem a ideia de se fazer uma exposição de arte que estivesse dentro das celebrações do centenário da independência do Brasil e que a gente pudesse, então, juntar esse público para apresentar, né, para colocar no ar, né, oficialmente as ideias da vanguarda, vamos chamar assim, da vanguarda brasileira, né? Os nossos escritores, artistas plásticos e poetas e, enfim, todo conjunto de artistas brasileiros já vinham bem incomodados com essas transformações porque a Europa vinha passando e a gente estava meio que ainda amordaçado pela questão econômica, né? É bom lembrar que eu estou falando do ano de 1922, está muito próximo do final da Primeira Guerra Mundial, né, que acabou em 18. Em 18 tivemos uma pandemia, a gente entende muito bem de pandemia hoje, né? Então a gente teve a gripe espanhola. Então, nesse período aí, né, de 18 a 20, como se o Brasil tivesse se, né, reerguendo na economia e tal. E aí foi quando se resolveu fazer essa exposição. Então a aula de hoje tem muito a ver com história, tem muito a ver com política, tem muito a ver com uma série de transformações sociais, porque o Brasil passava. É bom que você não esqueça que tudo isso não acontece assim do dia para a noite. De repente, um grupo de artistas inteligentes e vanguardistas resolveram colocar na rua uma arte, não, uma arte diferente, uma arte revolucionária. Claro que não, né, minha gente? Isso vem aos pouquinhos. A gente pode dizer que desde 1902... né? Quando começaram a surgir os primeiros livros com cara de século XX. Então a gente teve Os Sertões, de Euclides da Cunha, que é um naturalismo tardio. Depois a gente teve Canaã, de Graça Aranha, né? Depois a gente teve a primeira exposição de Anita Malfatti, depois veio a segunda grande exposição dela em 17. O conflito entre os conservadores e vamos chamar, os jovens da época, que nem ousavam chamar-se de modernistas, nem de vanguardistas, eles eram somente jovens inquietos, não é? E muito bons naquilo que faziam. Também a gente teve a contribuição de muita gente que veio pedir abrigo no Brasil,
né, veio pedir abrigo ao Brasil, e aqui se estabeleceram escritores, filósofos, pensadores, artistas plásticos. Então, todo esse grupo de estrangeiros que vieram para o Brasil se juntaram com essa juventude, vamos chamar assim, né, de São Paulo. Teve também o apoio das organizações políticas e também teve o apoio dos cafeicultores. Então, olha, sabe o que é aquela história de estar no lugar certo, na hora certa? Porque a exposição de arte moderna não foi uma ideia de São Paulo. Recife, por exemplo, tinha pensado primeiro nessa possibilidade. A gente teve aqui o Joaquim Nojosa, que já discutia isso em 17, e a exposição poderia ter sido no Recife, mas não tivemos esse apoio, entendeu? Que os cafeicultores deram à exposição lá em São Paulo. Então, Manuel Bandeira pega a ideia daqui e leva para o Rio de Janeiro e tenta discutir, vamos fazer na capital federal. Você sabe que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil na época. Vamos fazer na capital federal, porque é a capital do Brasil, então aqui tudo acontece na capital do Brasil, aqui seria um palco ideal para... Mas não teve também patrocínio. E como essa verba que vinha para as comemorações históricas do centenário da independência, então essa verba vai se junta com a verba dos cafeicultores, que eram intelectuais também, alguns, no caso do Paulo Prado, que era um cafeicultor bilionário na época e que tinha um apreço muito grande pela arte, pela literatura. Então ele disse, olha, eu banco, eu vou pagar isso, eu pago aquilo, eu ajudo. Aí nesse caso já entra o jornal, o Estado de São Paulo também, diz, a propaganda, a divulgação é minha. Olha, tudo vem a calhar. Então, por isso que foi São Paulo o local escolhido para a famosa exposição de arte moderna. Que, lembrando bem, antes da gente começar tudo, não foi exatamente, na época, vista com os olhos que a gente vê hoje. Hoje, a gente estudando a história, a gente vê que foi a maior revolução cultural que o Brasil já viveu até hoje. Foi o momento mais significativo da cultura, da literatura, das artes no Brasil. Porque se juntaram-se arquitetos, artistas plásticos, pintores, músicos, poetas, romancistas, todo mundo junto. A gente só não teve o cinema. A gente não teve, porque o cinema, você sabe, estava começando, estava engateando ainda nessa época, estava surgindo, a gente não tinha ainda um domínio da arte cinematográfica, mas a fotografia estava presente, a arquitetura estava presente, todos os artistas se juntaram num evento que só teve uma coisa que a gente ouve por aí, alguma crítica negativa, que é justamente o fato de ter sido um evento para burgueses. Foi num teatro de luxo em São Paulo, vou mostrar a foto para vocês, no Teatro Municipal de São Paulo, ingressos caríssimos, então só quem pôde participar e presenciar todo esse evento foi a nata da riqueza de São Paulo, né? Só foi esse um grande problema que muita gente vê com maus olhos, quer dizer, o povo não participou, não foi uma coisa pública, levada para todo mundo, mas um evento fechado. Mas que com o passar do tempo a gente foi vendo que ela vai abrindo caminhos para novos artistas, e aí a cabeça do povo brasileiro vai se juntar a esses novos e vamos esquecer o passado, que era justamente o que a gente queria, era esquecer o passado, era reagir contra o passado, tá? Então vamos lá, tá? Aí está uma capa, né, do folder, da propaganda da Semana de Arte Moderna. Não era tão fácil como hoje, né? Então você percebe que a coisa é um pouquinho meio precária e tal, mas para a época já era um grande avanço da tipografia fazer um trabalho desse, né, um painel desse de propaganda de divulgação. Então essa é a capa do catálogo da Semana de Arte Moderna, tá? Sabe o que é catálogo, né? É lá que você tinha, dia por dia, o que iria acontecer, as datas, a hora, os eventos, informações sobre os artistas e tal. Então tá aí tudo que eu falei. Semana de Arte Moderna, Teatro Municipal em São Paulo, reunião de todos os artistas que estavam em São Paulo, que fossem também de São Paulo ou que estivessem de passagem por São Paulo, entendeu? Então a gente teve artistas pernambucanos também presentes lá, que eram amigos desse povo de São Paulo. Tivemos artistas do Rio de Janeiro, tivemos muita gente. Então não foi só São Paulo. Ela aconteceu em São Paulo, mas juntou gente do Brasil todo, tá certo? Ela foi inserida nas festividades, então o que está escrito aí você está vendo, né? Nas festividades do centenário da nossa independência do Brasil, tá certo, gente? Então, isso foi muito significativo, minha gente, muito mesmo, porque ela vai ser o ponto inicial das transformações artísticas no Brasil. Ela acontece de 13 a 17 de fevereiro,
Ó, 22, não se esqueça, tá? E tivemos sem números de obras em exposição, de pintura, de escultura, inclusive obras que não poderiam estar dentro do teatro devido ao volume, ao tamanho, que foram colocadas em praças públicas. E você pode ver hoje, por exemplo, o Monumento às Bandeiras em São Paulo. Quem vai a São Paulo, no Ibirapuera, está lá o Monumento às Bandeiras. Aquilo foi uma grande obra de arte para esse grande evento que foi a Semana de Arte Moderna. Tá certo, gente? Então, o passado não servia mais. Aí, o passado é a lição para se meditar, não para se reproduzir. Então, havia um grande interesse, na verdade, de trazer o novo, mas que não fosse confundido com nada do passado. Havia uma grande preocupação com reagir contra os conservadores. Então, nada de conservadorismo. Só para dar uma pequena ideia, quando você pega uma poesia, por exemplo, de um autor do século XIX, você vai ver, por exemplo, sabe o quê? Rima, contagem de sílaba, a métrica muito rigorosa. Agora eram versos livres e versos brancos. Agora você escreve como quem pensa. Você escreve mais com o sentimento do que mesmo com a técnica. Então você buscava um outro ritmo poético, um novo vocabulário. Na verdade, não foi nada de tão radicalmente revolucionário. Porque, por exemplo, a gente resgatou o nacionalismo, mas não se confunda com o nacionalismo romântico. Tá certo? Foi um novo nacionalismo, que era um novo Brasil, uma nova sociedade, era uma nova era que a gente está vivendo na economia, na política. Então não se pensem o nacionalismo romântico e agora um novo nacionalismo, né, modernista. Então o resgate da cultura brasileira agora era diferente da cultura que foi resgatada lá do indianismo, por exemplo, lá do romantismo. Então a gente vai ter um indianismo agora diferente. A gente vai ter o índio, mas é Macunaíma. São estudos agora mais antropológicos. Lá no romantismo, a gente buscava mais o idealismo. Agora não é o idealismo, não. Agora é aproximar-se bem da realidade brasileira, da antropologia, da sociologia. Então, a gente tinha traços do realismo também, mas não era para repetir o passado. Era observar o passado e reproduzi-lo atualizando. Entende? Atualizou o nacionalismo, atualizou o teocentrismo, atualizamos o antropocentrismo, tudo atualizado, tá bom? Então, essa semana foi um marco inicial do modernismo. Então, agora você já sabe que modernismo começa com essa exposição. Na verdade, ninguém sabia na época que isso iria acontecer, tá bom? Eles pensaram na época em fazer uma grande exposição de arte, mas não imaginavam que estavam começando uma era na arte brasileira. Não havia essa consciência. Depois é que nós vimos que aquilo foi o máximo que a gente poderia ter feito. Então, os modernistas buscavam a identidade nacional, né, na arte brasileira. E não mais repetir o que a Europa estava fazendo. A gente não ia mais macaquear Paris, não ia mais macaquear Portugal, quer dizer, vamos fazer o que eles estão fazendo, não. Agora a gente tinha uma arte de exportação. O que era feito no Brasil era uma arte de dentro para fora. A gente tinha uma marca agora, arte brasileira, e não artistas que copiam europeus, como a gente estava fazendo até o século XIX, entendeu? Então os modernistas buscavam uma identidade nacional, isso é muito importante. Claro que influenciados pela vanguarda europeia, não dava para a gente evitar a influência do primeiro mundo, evidentemente, né? Do expressionismo, do impressionismo, não dava para evitar. Mas a gente, em cima disso, criou uma modernidade, não é, com a cara do Brasil, né? A gente criou a modernidade dentro daquilo que o Brasil tinha de mais características. Vocês estão vendo aí, por exemplo, como é que se imaginaria que isso fosse possível, né? Reproduzir um homem ou uma mulher com essas características. Você percebe que não se desenhava antes, praticamente, para não se ter esse retrato fiel da realidade, entendeu? Por quê? Porque já tinha a fotografia fazendo isso. A fotografia já reproduzia exatamente a realidade como ela era. O cinema estava chegando e estava fazendo exatamente isso. A pintura não ia repetir o que o cinema estava fazendo, o que a fotografia estava fazendo. Então, o que é que eles falavam? Vamos recriar essa realidade a partir da ótica do pintor, da ótica do artista, entendeu? Por isso que surge essa nova arte.
Vocês estão vendo aí algumas obras que foram expostas na exposição, tá? Então, para os modernistas, São Paulo reunia condições de sediar a semana, pelo que eu já falei a vocês, pela diversidade de raças, de crenças. Já havia essa revolução industrial que São Paulo tinha abraçado com todo fervor, já havia um desenvolvimento, um crescimento urbano. São Paulo já crescia muito mais do que o Rio de Janeiro. Então, os ricos do Brasil já estavam em São Paulo naquela época. Então, ficou muito mais fácil de se fazer tudo lá, tá certo? Então, São Paulo estava, ao mesmo tempo, pela sua atualidade comercial, a industrialização de São Paulo, né? E, evidentemente, tudo isso traz mais dinheiro, traz mais informação, traz mais cultura. Então, o maior jornal do Brasil estava em São Paulo, os mais ricos do Brasil estavam em São Paulo, os maiores eventos intelectuais estavam em São Paulo. Já se tinha grandes faculdades, Universidade de São Paulo, então o mundo intelectual estava reunido em São Paulo e não mais na capital federal, que era o Rio de Janeiro, entendeu? Então, até o início do século XX, a gente tem alguns artistas do século XIX ainda dominando, que estão vivos. Machado de Assis viveu no século XX, Machado de Assis nasceu no século XIX, mas morreu no século XX. Então, a gente tinha muita gente, como o Olavo Bilac, os conservadores, né? Monteiro Lobato, os conservadores continuavam lá, mas aí vem a juventude, né? Vem a mentalidade mais jovem e é quem organiza, né? E entre esses jovens estava aí, olha para aí que coisa maravilhosa, a Anita Malfatti, foi uma das mais importantes criadoras do movimento da pintura moderna no Brasil. A Anita tinha estudado com os expressionistas alemães, entendeu? Ela tinha visto de perto, ela foi aluna dos vanguardistas. Resultado, trouxe para a gente tudo que se fazia na Europa, entendeu? Veja aí, que loucura, a boba, veja aí, né? O Homem Amarelo, esse quadro revoltou quem foi para a exposição. É bom lembrar que eu estou falando de uma época que não existia energia elétrica em todo o território brasileiro. Não existia televisão, não existia a internet. É bom que você sempre pense dessa maneira. Então, como é que uma exposição vai causar tanto tumulto numa cidade como São Paulo? Causa hoje. Causa hoje. O MASP faz exposição hoje que provoca, que choca a população com todas as mídias que nós temos a nosso favor. Ela ainda provoca. Imagina numa época em que a gente não tinha energia elétrica, somente a lista telefônica de São Paulo em 1922 tinha somente 200 telefones. Imagine. A lista telefônica da cidade de São Paulo tinha 200 telefones, entendeu? Então a gente estava vivendo um processo de muita industrialização. Pela primeira vez a gente gravava uma voz em acetato, velho. Olha para aí. A gente gravava uma voz em acetato pela primeira vez. Estava tudo muito entusiasmado com as modernidades europeias chegadas ao Brasil, com o automóvel, o transatlântico, o rádio, o cinema, a fotografia. E a arte, de um modo geral, não ia ficar para trás, tinha que acompanhar as modernidades, né, da indústria, de tudo, né? Então tem aí a Anita, que volta da Europa trazendo essa informação, e faz uma exposição em 17 lá em São Paulo, que foi a exposição que rachou até a amizade, até quem era amigo de conservador, perdeu, se distanciou, e ficou muito claro que havia um grupo agora retrógrado, o passado, e havia um grupo agora que olhava para o futuro, os chamados futuristas, né? Olha aí a arte que eu falei a você do Vitor Becheret, que está lá no Monumento às Bandeiras, né? Está lá em São Paulo, você pode ver em praça pública isso ainda hoje. Está aí o Mário de Andrade, essa foi a maior cabeça pensante, o mentor intelectual da exposição. Escritor, poeta, romancista, músico, pianista, compositor, folclorista, estudou toda a cultura brasileira, o que você sabe hoje de folclore brasileiro. Se eu quiser saber hoje, por exemplo, qual era a música tocada no Primeiro Império, eu sei qual é, porque Mário tenha feito esse arquivo, é um pesquisador, um estudioso, e morreu tão cedinho, morreu antes dos 50 anos de idade, para eu ter uma ideia, e deixou uma obra revolucionária que ainda hoje estudamos através dele. Está aí o Mário de Andrade, negro, né? É bom lembrar isso, porque na época não se dava valor ao artista negro, ainda não se dava valor, e ele se impôs na sociedade branca e burguesa. Isso é muito importante também para nossos estudos antropológicos. Esse aí era o branco rico, milionário, boa vida,
mas era um artista revolucionário, provocador, vivia na Europa, convivia com escritores, com artistas plásticos da Europa e trazia para o Brasil a mentalidade estrangeira. O Oswald de Andrade, né, era, na verdade, o agitador cultural de São Paulo na época, né? Oswald de Andrade. Esse aí é o grande Villa-Lobos, olha aí, o Villa-Lobos, grande artista que compôs as Baquianas, que compôs obras musicais. Ele é para o Brasil o que Stravinsky foi para a Rússia, entendeu? O que Ravel foi para a Europa. Nós tivemos um grande músico que é o Villa-Lobos, né? O Heitor Villa-Lobos. Aí a Tarsila também, outra que veio dos Estados Unidos, estudou na Europa também, e traz para a gente a antropofagia. Foi a partir da obra dela que nasce no Brasil o movimento antropofágico, tá? Então a gente teve cada dia da semana uma programação. Segunda-feira teve uma programação, quarta-feira teve outra programação, que na verdade a gente chama de semana, mas efetivamente foram 3 dias, segunda, quarta e sexta, né? Mas aí teve quinta, e terça e quinta e sábado, teatro aberto para as pessoas que pagaram e puderam ver lá a exposição de quadros, tá certo? Tivemos também, minha gente, me parece que houve um probleminha aqui no slide, eu estou sem conseguir passar o slide, mas agora, a sexta-feira 17, que foi o final, ó, o dia que foi mais tranquilo, porque os dias anteriores foi um quebra-quebra de gente, até cadeira no teatro, cadeira de madeira de lei de Jacarandá, quebraram porque eles não aceitaram aquelas transformações tão radicais na arte brasileira. Então, eram vaias, gritos, quebradeira e tal. Sexta-feira não, foi a música do Villa-Lobos, então trouxe uma tranquilidade maior, né? Eles entenderam a música do Villa-Lobos, mas não entenderam a pintura da Anitta, não entenderam a poesia do Oswald de Andrade e por aí foi. Olha aí, gente, o cartaz da exposição de arte, né? Olha aí o teatro onde aconteceu o evento, uma foto da época do teatro. Tá aí, ó. Uma foto da época, era desse jeito São Paulo, nota aí no primeiro plano um bonde passando, olha, um bonde, então, já bonde elétrico, né? Porque antes o bonde era tração animal, agora bonde elétrico, né? E agora a foto atualizada, encerrando nossa aula agora, ó, encerrando nossa aula, parece que travou de novo, olha aí, Teatro Municipal hoje, olha, gente, olha a diferença do entorno do teatro na época, volta aí, por favor, o slide, volta aí, ó. Olha para aí o entorno, 1922, agora veio, olha para aqui hoje, é o mesmo teatro, só mudou a cidade, né? Só mudou a cidade. Quando houve a exposição, nesse lado de São Paulo da cidade, que é o lado do viaduto do Chá, só existia o teatro e mais nada, umas poucas casinhas, o resto era tudo mato, né? Hoje, o que era mato virou essa selva de pedra que vocês já conhecem. Então é isso aí, gente. A gente continua para a semana, viu? Esse assunto não morre agora, não. Tem muito que falar dessa exposição e dos resultados que ela traz para a cultura e para a arte brasileira. Forte abraço, até para a semana.